delas é a Yasmin, que tá nesse paredão, e acredito muito provavelmente que saia aí por tudo que ela não construiu dentro do reality, ou até o que ela construiu. Teve o lance da Vanessa Camargo e tal. Independentemente do quanto você acompanha, o Davi é aquele cara que hoje é um dos favoritos. Eu digo que é o meu e te explico por quê. E não sei se é o motivo da maioria, às vezes pelos comentários. Eu perdi um pouco de admiração por isso. Então, o que me incomodou muito, porque assim, Adriles, quando eu assisto reality, eu preciso sentir conexão. Como eu senti com você, pela inteligência... A gente tem necessidade de ter empatia. Preciso. A gente é gregário, mesmo que a gente não esteja em contato. A gente quer torcer pra alguém. E a gente fica triste quando essa pessoa não corresponde à nossa, entre aspas, torcida. Exatamente. Essa conexão, ela vem de maneira orgânica e genuína. Então, por exemplo, eu não gosto da exclusão porque eu não gosto na minha vida. Eu não gosto que uma pessoa fique acuada num canto com 10 em cima, porque eu não faço isso na minha vida. Naturalmente, eu me conectei ao Davi com suas falhas, seus erros. Foi, porque isso me doeu. Fazer o quê? E obviamente eu vejo como um ótimo jogador, Adriles. Cíntia, mas assim, não é o Davi que é bom jogador. O Big Brother tem 24 edições. Ninguém humanamente saudável gosta de perceber e ver gente excluída e gente sendo segregada. Chega a ser mesmo que seja uma pessoa com falhas, e o Davi tem falhas, a gente pode entrar nesse mérito depois. Lógico que tem. Mas se você eventualmente começa a falar mal dessa pessoa 24 horas por dia, se você passa a segregar essa pessoa 24 horas por dia, é evidente que você vai criar... Isso não é uma questão só brasileira. Você vai criar um princípio de empatia por essa pessoa. Pô, você gosta de ver alguém humilhado, execrado, xingado, mal falado pelas costas? Não. Então, assim, é tão óbvio. E é lógico que teve jogadores, não estou dizendo nem que seja exatamente o caso do Davi, que se aproveitam disso. Mas de maneira inteligente. Se colocam no lugar de vítima, às vezes até são um pouco vítima, e as pessoas começam a segregar e anular e rejeitar essa pessoa. E essa pessoa, pela experiência que tem no BBB, é lógico que ela vai perceber que o público vai criar uma empatia por ele. Esse cara é um cara perseguido. O brasileiro é um homem perseguido. Aí tem o Davi, que é um rapaz negro, que sofreu problemas de racismo, sofreu problemas de exclusão social, afetiva, familiar. E você entra no BBB. É um rapaz que, exatamente pela experiência brutal que ele tem de vida, tem certas singularidades de personalidade. Então você tem que trazer sua empatia e perceber por que essa pessoa se tornou assim. Agora, você rejeita essa pessoa totalmente, exatamente por essas peculiaridades que ele tem. Sim. É claro que isso vai criar uma empatia. Agora, o bacana do BBB é que ele não é... Os papéis ali não são unidimensionais, como novela, o mocinho, o bonzinho. Não. Um cara como o Davi, que é excluído, que foi rejeitado, que tem uma história de vida triste, que tem uma história de vida de perseguição, chega lá e faz um jogo sórdido, de vez em quando. Inventa uma agressão que não teve com a Vanessa. Ele usa disso em seu... Isso faz dele uma má pessoa? Não. Isso faz dele uma pessoa ambígua. É isso que é interessante. O que o BBB traz de interessante e fascinante... é a ambiguidade latente das pessoas. E aí você tem que fazer essa equação. A despeito do fato do Davi ter feito uma manobra de jogo que você pode achar que é condenável, isso torna ele uma pessoa ruim ou boa? Isso torna ele digno ou não de eu continuar torcendo? Porque você vai ter problema de relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu amigo, e todas as vezes vai ter falha de comunicação e você vai se sentir, entre aspas, traído de alguma forma, inclusive pelas pessoas que você mais ama, porque você tem uma expectativa muito grande. Você vai anular? Não. Você vai cancelar essas pessoas? Não. E aí o BBB tem isso. Você cancela, às vezes, por uma questão... Às vezes você tem uma indisposição com alguém, você pega uma coisinha da pessoa. Esse aqui é um canalha, é um monstro. Isso é a perversão. Agora, o BBB também pode ter isso. Você pega uma coisinha da pessoa que te decepcionou e te magoou, mas você perdoa, porque você sabe que, no fundo, aquela é uma pessoa boa e que um deslize, e todos nós deslizamos, não constrói o caráter de uma pessoa no seu holístico. Não, essa ambiguidade é perfeita. Inclusive, a gente viu isso até na Vanessa Camargo, que de alguma forma muito louca resolveu projetar muitos dos problemas pessoais, até isso pra mim ficou nítido. Eu acho bacana isso, fazer do BBB um divã de psicanálise. Exatamente, ela projeta, só que ao mesmo tempo ela realiza um desfile ali, naquele lance da Yasmin, da aceitação do corpo. Exatamente. Legal. Que realmente é algo que você olha e fala, caramba. Agora, só pra que a minha torcida não seja tão rasa. Só tinha gostosa lá, todo mundo... Ai, meu corpo...
Até que não, viu, Adriles? Pô, o BBB tá mudando o estereótipo. Tá mudando. Tá Agora, mudando. pra que a minha torcida não fique tão no superficial e raso, que é o que eu cobro aqui diariamente, aliás, de muitos de vocês, já tem gente aqui elogiando pra caramba, mandando beijo, eu vou falar o nominho. Tá bom. Eu acho que o Davi, aos 21 anos de idade, independentemente de tudo que ele já passou na vida, que você colocou muito bem, onde eu acho a boa sacada dele como jogador, porque eu tô vendo um jogo. Então também não vou ser ingênuo a ponto de dizer, isso me deu empatia, eu vou torcer. Não, eu gosto de ver jogo, eu gosto de ver pessoas bem articuladas ou mas que há se jogos e articulem. jogos, tem que ver. O que me agrada é o fato que o Davi percebeu que a existência dele para algumas pessoas incomodaria de qualquer forma. Seria fazendo um belo café da manhã Mas por quê? ou limpando a casa. Ele percebeu. Mas por quê? Eu quero saber porque, quê? Cíntia, o que você acha que incomoda no Davi, nas outras pessoas? O que eu acho é que para as pessoas ele sempre está fazendo um papel de vítima, coisa que eu não enxergo nele porque eu não vejo reclamando nem choramingando. Quando ele leva, eu acho muito doido isso, um cara que briga, que é ofendido e na manhã seguinte prepara um belo café da manhã, das duas uma. Legal. Entendeu? Das duas uma. Ou esse cara realmente está ali extremamente focado no que ele quer e não se deixa atingir, ou mais, como incomoda, ele faz. E faz de uma maneira que eu acho extremamente inteligente dentro do jogo e jamais vou considerar isso sujo. Não. Eu acho que ele faz o que incomoda as pessoas, ele faz bom uso. Ele faz isso de uma arma poderosa pra ele. Eu me incomodo quando eu agradeço É engraçado, a Deus, eu não tenho visto agradece. a fundo o BBB, mas as cenas que eu vi desse rapaz é o seguinte... Ele não se fecha ao diálogo. Não. Eu venho de um BBB que o cara que ganhou, ele se fechava ao diálogo. Ele fazia um jogo sozinho, de carisma, falava que era pobre, não sei o quê, tinha um braço desse tamanho, o César Lima. Sim, cheio de anabolizante, pô. Eu passei fome, passou fome aonde, César? Você pesa 200 quilos. Ele até perdeu o sotaque depois que ganhou, né? Invitava sotaque, tudo bem, beleza. Mas aí o Davi não, ele percebe que ele é excluído, mas ele vai ao diálogo. E às vezes ele fica chato, ele vai ao diálogo e insiste no diálogo. E tem uma cena do rapaz correndo dele e ele querendo dialogar com o cara. Eu fazia isso na época do BBB. Sim. E isso é extraordinário. A única coisa que eu acho que foi, entre aspas, suja dele foi criar uma violência que não existe. E ele pegou exatamente, ele pegou esse elemento do Brasil de hoje. Camargo. É, o lance da Vanessa. E ele pegou uma coisa dessa política identitária hoje, que tudo e qualquer coisa é ofensa. Um toque, uma palavra, um olhar. Tudo é ofensa. E assim num reality show em que você pega as coisas e exagera a milionésima potência, um toque numa cama, num pé, vira uma violência. Isso é uma coisa que, primeiro, corrobora essa coisa da ultrassensibilidade dessa geração, de que tudo é ofensivo. Pô, num reality show é impossível você não alterar a voz com alguém, você não olhar torto pra alguém, você não falar mal de alguém, você tocar inadvertidamente alguém. Se você considera tudo como violência e agressão, você não vai ter nenhum tipo de interação social. Mas esse lance do toque social não tá na regra, já tava inclusive no seu BBB. Ela não tocou nele. Não, ela toca. Não acho que foi agressão. Não acho. Foi uma criação. A cena foi muito clara. Que foi agressão. Eu fui agredido no meu BBB. Eu levei um tapa de mão espalmada. Jura, não lembro. Pela minha melhor amiga que apareceu aí, que era Marisa, meteu um tapa lá, que eu mexi lá, fiz uma brincadeira lá, um santuário dela. Tira a mão dela, meteu um tapa. Eu falei, você me agrediu. Você poderia, inclusive... O que eu não fiz? Eu não fui lá no Boninho, não fui lá na direção e falei, essa pessoa me agrediu. Porque eu percebi que foi um movimento de descontrole, de arrobo. Não que seja justificável. Se fosse uma grande adversária sua, qual teria sido a sua leitura? Porque ali não foi. Ali foi uma briga entre amigos. Então, mas eu acho que essa E olha que teve um tapa nas costas. Mas eu acho Agora, que eu jamais também faria uma acusação, que eu acho que foi leviana da parte dele, de alguém que me tocou, que estava bêbado, que me tocou inadvertidamente, diria que isso foi uma agressão, que não foi. Mas você não acha que pesou o fato de serem muito adversários? Pesou, mas aí é que você enxerga exatamente os limites do caráter de alguém. Não tô dizendo que ele não possa fazer disso uma artimanha pra jogar. Ele sabe que a menina falava mal dele 24 horas por dia. Ele sabe que a menina tinha complicações diante da aceitação do público. Ele intuía, né? Ela tava com a imagem super queimada. Pra Globo talvez tivesse sido bom ela ter saído. Mas até que foi uma manobra. E ele sabe também que ele é um rapaz pobre, ele é um rapaz negro. A gente tem uma questão identitária, a gente tem uma questão do racismo que é discutido o tempo inteiro. A gente sabe que tem a Globo que ama essas pautas identitárias, que constrói, é isso que eu queria te falar depois, constrói os elencos do BBB hoje baseado nessas pautas identitárias. Você tem sempre o representante gay. Não tô dizendo que seja errado, tô falando que é o que é. O representante gay, o representante trans, o representante negro, o representante pobre, o representante gordo,
acordo. Ou seja, e ela sabe que ela joga com esses perfis identitários. Antes, pegava até com os perfis, sei lá, bolsonaristas, de extrema-direita. Hoje não tem mais. Mas aí ela usa disso e ela quer vender essa bandeira. E às vezes, talvez, ela possa ter forçado a barra em criar uma agressão que não houve, exatamente para justificar... Esse rapaz é perseguido, então ele é um pouco intocável. Mas aí extrapola a dimensão de um jogo justo. Então, também... o que eu condeno mais não é o Davi. O Davi fez um jogo dele, que você pode dizer que é falha de caráter ou não. O que eu condeno mais é a decisão da direção da Globo. Mas você não acha